E nessa semana nós vamos ter o evento mais importante desse mês de julho de 2023 para os mercados e para as criptomoedas. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou explicar no que vocês devem prestar atenção exatamente para entender para onde o mercado pode ir. Também vou analisar o gráfico do Bitcoin que está subindo nessa tarde de domingo. Também vou comentar aí sobre a perspectiva geral para os mercados. Então, bora lá! Antes de começar, eu peço encarecidamente que você deixe o like aí embaixo. É assim que o YouTube reconhece que esse conteúdo é bom e que você quer que esse canal continue trazendo mais conteúdos como esse. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos e análises que eu posto aqui diariamente. Bem, pessoal, então vamos lá, vamos aí falar da situação do Bitcoin. O que está acontecendo hoje? Bitcoin subindo nessa tarde de sábado. Qual o motivo? Aparentemente nenhum, tá? Não vi nenhuma notícia relacionada ao Bitcoin que desse esse fôlego para ele. Não aconteceu nada assim de relevante para a gente poder falar, olha, tá subindo por causa disso, tá? Graficamente, também não temos nenhum padrão gráfico muito claro aqui, tá? O Bitcoin ele segue andando de lado aí há uns meses, para falar a verdade, né? Pelo menos desde junho que ele tá nessa região, então já tem um mês que ele tá nessa região aqui dos 30 mil dólares. Ele não tá fazendo nada de novo aqui por enquanto, tá? Ele tá dentro daquele range que a gente vem falando nos últimos dias. Então essa subida de hoje, desse domingo, não representa nada, tá? Tem gente que às vezes acha que isso significa que pode subir durante a semana e não. O mercado ele está só se movimentando aqui dentro de um espaço que ele já está há mais ou menos um mês, tá? Então nada de novo aqui no Bitcoin. Porém, pessoal, nessa semana nós vamos ter motivos para ter coisas novas no Bitcoin, tá? E esses motivos eles podem aí ser bem importantes. Eu vou explicar para vocês melhor. Mas antes, vou só passar um raio-x aqui do que está acontecendo aí na análise de sentimento hoje, tá? Hoje a gente está tendo aí o Bitcoin subindo, o long short ratio caindo, mostrando que as pessoas estão fechando posições long, e a gente confirma isso aqui pelo Open Interest, tá? Que está caindo. Se o Open Interest está caindo, pessoal, não quer dizer que é um movimento assim muito sólido, né? Pelo contrário, quando o Open Interest está caindo, geralmente é o mercado aí tendo menos motivo para fazer grandes movimentos, tá? Então, a gente tem que esperar durante a semana, tá? E o evento que eu comentei com vocês, pessoal, que é o mais importante dessa semana, é o que nós vamos ter na quarta-feira, que vai ser a declaração do FONC. Nova decisão de taxa de juros, né? Eles vão aumentar a taxa de juros provavelmente em 0,25%, pessoal. Essa semana ela já vai ser uma semana quente, né? Talvez a semana mais quente para os mercados do mês de julho. A gente vai ter aí o PMI do setor de serviços amanhã, tá? Às 10h45 da manhã, na segunda-feira, dia 24 de julho. Terça-feira, dia 25 de julho, às 11 horas da manhã, nós vamos ter confiança do consumidor. Tanto o dado de amanhã, pessoal, do PMI de serviço, quanto de terça-feira, eu acredito que ele só vai causar algum movimento grande no mercado se vier um dado muito diferente daquilo que está sendo esperado, tá? Caso contrário, um dado um pouco acima ou um pouco abaixo, na minha visão, ele não afeta tanto o mercado. Aí o mais importante da semana, pessoal, é o que vem na quarta-feira, galera. Quarta-feira é o grande dia, é o dia que a gente vai ter o Fed mudando a taxa de juros lá dos Estados Unidos, provavelmente aumentando em 0,25%. Mas o mais importante, galera, não é o aumento. Esse aumento o mercado já precificou, ele já entendeu que vai ter esse aumento na quarta-feira, dia 26 de julho. O que o mercado quer saber, o que pode provocar uma alta ou uma queda no mercado, é saber se vai ou não ter mais aumentos, tá? Só para vocês entenderem o que está acontecendo, pessoal. O mercado está precificando nesse momento 99,8% de chance de o Fed subir os juros no dia 26 de julho, tá? Na próxima quarta-feira. E nos próximos meses, né, nas próximas reuniões, o mercado está precificando, por exemplo, em setembro, 84% de chance de manter. Novembro, a mesma coisa, 70% de chance de manter os juros no patamar que de 5,5, né? Dezembro, a mesma coisa, manter. O curioso, galera, uma coisa que mudou é que o mercado ele está precificando diferente do gráfico de pontos. Está precificando que em janeiro o Fed deve manter as taxas de juros ali em 5,5, tá? Mas o mais importante, pessoal, é saber o que vai acontecer nos próximos meses. Será que o Fed vai dar mais 0,25, como ele tinha falado, né? O último gráfico de pontos mostrou o Fed dando mais 2 altas de juros, né? Só que o mercado está com essa expectativa de que não vai haver mais
altas de juros nos próximos meses, porque o Fed já bateu, teoricamente, o seu teto, né? E também porque a gente teve dados recentes de inflação vindo muito abaixo, né? A gente está vendo a inflação sendo 1/3 lá nos Estados Unidos em relação ao que era no caso do CPI, tá? Um ano atrás. Então, a gente está vendo a inflação caindo rápido, e isso fez o mercado acreditar que o Fed não vai elevar mais os juros a partir de agosto, tá? Última alta de juros, segundo o mercado, seria agora em julho, né? O Fed dá mais 0,25, elevando os juros para 5,5, e depois os juros fica em 5,5 até meados de fevereiro ali, março, enfim, tá? Essa aí é a expectativa do mercado. Só que, se a gente tiver nas falas ali, durante o pronunciamento do Jerome Powell, algo que deixe explícito que eles pretendem dar mais 2 altas de juros aí nas próximas reuniões, no caso em setembro, né, ou não sei, novembro, se o mercado entender que vai ter mais uma alta de juros, isso pode ser motivo para o mercado realizar, tá? Porque o mercado hoje ele não conta com isso. O mercado hoje espera que a gente vai ter mais uma alta de juros e acabou o ciclo de alta, tá? Essa é a expectativa do mercado, e eu particularmente acho que o Jerome Powell ele vai deixar em aberto, como ele fez para essa reunião de julho, tá? Eles deixarem aberto, vamos ver os próximos dados, talvez a gente não precise, tá? E eles estão deixando em aberto, galera. Eles estão só, vamos dizer assim, falando, né? Vamos ver os dados, vamos ver com calma aqui. Dependente de como esses dados vierem, a gente sobe mais os juros ou não. Talvez a gente pode manter, tá? Eu penso que eles vão deixar em aberto, galera. Só que tá acontecendo uma coisa que não é legal pro Fed deixar em aberto nesse momento. Eu comentei isso no último vídeo, galera. A Rússia, na semana passada, atacou terminais de grãos lá no Mar Negro, né, na cidade de Odessa. E isso, galera, é algo assim muito complicado. Muita gente fala, mas o que tem a ver Bitcoin com esse conflito? O que tem a ver Bitcoin com petróleo, essas coisas? A questão é o seguinte, pessoal, a Rússia atacando esses terminais e encerrando um acordo de exportação de grãos por parte da Ucrânia, que é um dos maiores celeiros do mundo, ela vai causar consequências na economia real, principalmente de países que importam ou de países, na verdade todo mundo, né? Países que consomem, todos os países consomem, aumentando o preço desses produtos, tá? No caso aí, principalmente trigo, tá? A Rússia, pessoal, segundo notícia, ela chegou a prender navios lá na região do Mar Negro, tá? Navios que estavam navegando ali. Então, assim, eles estão fazendo de uma forma que isso pode provocar uma diminuição da oferta de grãos no mercado mundial. Isso não quer dizer que não vai ter grão, tá? Só quer dizer o seguinte, vai ter menos. Menos grãos sendo comercializados fazem com que o preço suba, tá? Isso gera inflação em países como Estados Unidos e até mesmo aqui no Brasil, tá? A gente importa trigo. Mas os Estados Unidos exportam trigo também, né? Só que aí, pessoal, é o seguinte, o preço sobe, o mundo começa a pagar mais, e aí o preço acaba subindo lá nos Estados Unidos também. A gente viu isso aqui na época da pandemia, não sei se vocês se lembram, tá? Quando teve o preço do arroz subiu globalmente, né? Subiu no mundo inteiro, a nossa moeda desvalorizou, e o que aconteceu? O preço do arroz acabou subindo pra gente aqui no Brasil. Mesmo o Brasil sendo um produtor de arroz, o preço subiu, tá? Isso acontece na mesma situação nos Estados Unidos. Se a Rússia ela diminui a oferta de grãos no mercado mundial, isso vai pressionar os preços dessas commodities, vai pressionar o preço de alimentos, e quem realmente paga o pato por isso são os países pobres, países da África, de várias regiões da Ásia, da América Latina. Geralmente as pessoas mais pobres é que pagam por isso, porque elas já gastam uma boa parte da renda delas aí comprando alimentos, né? E com alimentos subindo de preço, isso acaba sendo muito negativo, tá? Mas o que a gente está vendo aqui, pessoal, é bem sério. Muitas pessoas não estão falando disso, muitas pessoas estão menosprezando isso, tá? Mas o efeito disso aqui pode ser um repique na inflação lá nos Estados Unidos, o que pode acabar mudando a perspectiva de taxa de juros nos próximos meses e fazendo o Fed talvez até subir mais nas próximas reuniões, ou dando mais uma alta, dependendo se a gente tiver um aumento rápido aí nos preços dos alimentos, a inflação começar a acelerar de novo. E talvez, né, o que eu acho que seria pior do que subir mais agora, pessoal, seria eles começarem a mudar a projeção deles de quando eles vão
começar a cortar juros. Tá? Hoje a expectativa, pelo menos no gráfico de pontos lá do Fed, mostra a partir de janeiro de 2024. Tá? Se, por exemplo, a inflação volta a subir, a gente começa a ter aí uma inflação mais elevada, o Fed ele pode não subir os juros mais, porque os juros já estão em um patamar muito alto lá para os Estados Unidos, mas o que ele pode fazer, que pode ser ruim, é deixar os juros altos por mais tempo. E aí sim a gente corre o risco de uma recessão e principalmente de uma reprecificação dos mercados. E lembrando, pessoal, a gente não pode esquecer disso, tá? A gente está falando de mercados que já subiram muito no ano de 2023, mercados que estão em ganância. Tá? Os mercados, na verdade, estão em extrema ganância, os mercados americanos. As pessoas estão comprando ações de empresas lá nos Estados Unidos, principalmente ligadas à inteligência artificial, porque as pessoas esperam que elas vão vender mais caro essas ações nos próximos meses. Não porque elas estão vendo uma melhora nos resultados dessas empresas nos balanços trimestrais, tá? E por falar nisso, pessoal, a gente está na temporada de balanços também, tá? A gente tem que ficar de olho nisso, porque isso pode impactar aí também o mercado, dependendo, a gente tem um balanço de alguma empresa grande, principalmente uma Big Tech aí abaixo da expectativa, isso pode provocar reprecificação, tá? Mas o mais importante, galera, é a gente lembrar que o mercado está só subindo no ano de 2023, apostando aí que o Fed vai cortar os juros, né? Vendo sinais positivos, dados mostrando a inflação caindo, só que agora apareceu um problema no meio do caminho, tá? Que é essa questão aí da Rússia, o acordo de grãos, isso pode provocar a elevação de preços. Inclusive, galera, a Rússia e a Arábia Saudita andaram cortando aí a produção de petróleo nos últimos tempos, embora o petróleo não esteja em um patamar tão elevado como estava ali em março de 2022, ele andou subindo nos últimos dias, tá? A gente vê aqui que o petróleo desde junho, ele vem subindo. Tainan, mas isso não vai bater na inflação desse mês, eu concordo, tá? Mas isso vai bater na inflação em algum momento se continuar subindo, tá? E se bater na inflação, aperta o Fed, porque a inflação inicial que ele está tentando combater não está caindo rápido, e aí vem a inflação normal, né, a inflação causada por aumento de preços de commodities chegando, isso vai tornar ainda mais difícil para o Fed combater a inflação inicial, tá? A inflação do núcleo, a inflação mais difícil de combater. E a gente viu o petróleo subindo, né? Isso aqui também por causa da Rússia, tá? Pessoal, eu tenho uma teoria aqui, tá? Eu tenho a teoria que existe uma guerra econômica entre a Rússia e os Estados Unidos, né? Eu não tenho como provar isso, óbvio, mas, por exemplo, tanto os Estados Unidos jogam sanções na Rússia, quanto a Rússia também, ela propositalmente, às vezes, ela força o preço de algumas coisas para cima para prejudicar a Europa e os Estados Unidos. Então, a gente vê que o fim desse acordo de grãos, por exemplo, da Rússia nesse momento, eu acho muito suspeito, né? Os dados de inflação dos Estados Unidos começaram a vir mais baixos e eles vão lá e jogam essa questão do acordo de grãos no mercado. Isso começa a provocar um preço. E tem um índice de commodity, pessoal, que mostra isso bem, tá? Esse índice aqui da Reuters, ele é um índice de commodity, tá? Eu tava brincando no gráfico aqui, enfim, eu sei que não se deve analisar com gráfico isso, mas olha, as commodities, pessoal, esse índice de commodities da Reuters, ele tá no maior patamar desde maio, tá? Desde maio, ele tá chegando aqui em patamares de abril, e se ele continuar subindo desse jeito, galera, não sei, tá? Não é nada bom para os Estados Unidos e principalmente para os mercados de ativos de risco, porque lembre-se, pessoal, não sei se vocês se lembram, tá? Mas a gente teve ali a partir de 2020 o preço das commodities subindo. A gente vê isso aqui claramente nesse índice, né? Esse aumento nos preços das commodities aí é o que causou inflação ao redor do mundo, tá? No Brasil, a gente viu os preços das coisas subindo rápido, né? Carne, combustível, enfim, tudo subindo. E nos últimos tempos aí, desde março, junho de 2022, a gente está vendo o preço das commodities aí, combustível, em geral, mais baixos, né? Não tá subindo tanto, mas preços aí de alimentos também, tá? Só que agora a gente está voltando a ver uma aceleração nisso aqui, pessoal. Eu acho isso extremamente perigoso. Aí a pessoa fala, Tainan, mas o núcleo do CPI, do PCI, que são os dados de inflação que o Fed mais olha, eles não incluem o preço de alimento, de energia. Sim, tá? Só que se o preço de alimento e energia começa a subir, a gente tem o que a gente teve ali a partir de 2020, né? Quando o Fed começou a estimular muito a economia, todos os bancos centrais do mundo jogando dinheiro no mercado, a gente teve uma valorização das commodities, uma inflação, um aumento de demanda.
E isso aí acabou provocando essa inflação do núcleo lá nos Estados Unidos muito alta, que é o que a gente tem hoje, que é o que o Fed não está conseguindo combater tão rapidamente, tá? Que é uma inflação que está mais difícil de cair e é a inflação que ele está mais preocupado em combater, porque ele quer proteger a moeda, ele quer proteger o dólar. Então a gente está vendo essa situação aqui, que é uma situação muito perigosa, galera. Ah, e mais uma coisa. Além desses dados de quarta-feira, né, a gente vai ter dados ali relativos à construção civil, Fed. Na quinta-feira, dia 27, a gente tem núcleo de pedidos de bens duráveis. Importantíssimo, revisão do PIB trimestral dos Estados Unidos, tá? Esse dado é extremamente importante. Pedidos iniciais do seguro-desemprego, vendas pendentes de moradia, mas mais importante para mim na quinta-feira é o PIB trimestral, a revisão do PIB trimestral dos Estados Unidos. E na sexta-feira, galera, é o dia mais importante, tá? A gente vai ter o núcleo do índice de preços PCI, tá? Esse é o dado que o Fed mais olha para tomar as suas decisões de política monetária, que é o que vem fazendo o Bitcoin cair aí desde o final de 2021, tá? Então a gente tem que ficar de olho, porque essa semana vai ser uma semana bem decisiva, né? Se o Jerome Powell deixar implícito ali na fala dele de que vai ter mais uma alta de juros, a coisa pode desandar, porque o mercado não está esperando isso, tá? E na sexta-feira da semana que vem, dessa semana já, dia 28 de julho, a gente vai ter o núcleo do índice de preço PCI, que é o dado de inflação que o Fed olha para tomar essas decisões, tá? Então, muita atenção nisso. E, galera, a gente não pode deixar de falar desse núcleo do índice de preço PCI, né? Só é o que eu tava falando com vocês, né? Muita gente não entende isso. Ah, mas você falou que a inflação estava caindo rápido. Só que aquela inflação que eu falei com vocês que estava caindo rápido até agora é a inflação do índice cheio, tá? Que envolve ali preço de alimentos, energia, né? No caso ali eu falei do CPI, tá? Só que o PCI, principalmente o núcleo do PCI, que é o índice de inflação que o Fed mais olha, ele ainda não caiu muito, tá? Para vocês terem uma ideia, pessoal, voltar aqui e ver como que ele estava em julho de 2022, tá? Ele estava em 4,8, tá? Agora nós estamos aí em julho de 2023 e o último, pelo menos, que a gente tem, ele tá em 4,6, tá? Então a gente caiu aí em torno de um ano de 4,7, 4,8 para 4,6, tá? Isso aqui é inflação difícil de se combater. É inflação que envolve mão de obra, principalmente aluguéis, né? Os preços eles têm subido. Isso aqui, galera, é um perigo. O Brasil já sofreu muito com esse tipo de inflação nos anos 80, tá? Quando a inflação começa a acelerar, né, e você começa a ter as pessoas se acostumando com a inflação, as pessoas começam a aumentar os preços, porque elas acham que os preços vão subir, tá? A pessoa começa a reajustar o preço dos produtos que ela vende. No caso de aluguéis, né, os mecanismos de indexação da economia são bem sensíveis a esse tipo de coisa, tá? Então a gente tem aí o começo a inflação começa a subir e as pessoas começam a se acostumar com isso, começam a reajustar contratos de aluguéis. A gente, inclusive, está vendo nos aluguéis nos Estados Unidos aí um aumento, não um aumento, mas eles não estão caindo tão rapidamente, tá? Mão de obra também, mercado de trabalho muito apertado. Isso aqui, galera, é complicado, tá? Se a inflação nos Estados Unidos voltar a acelerar no índice cheio agora, com essa situação desse jeito, é perigoso o Fed ter que manter os juros mais altos por mais tempo do que a gente está imaginando e talvez ele não comece a cortar no início do ano que vem. A gente tem que ficar muito atento a isso, prestar atenção nisso, porque isso bate diretamente no Bitcoin, nas criptomoedas. Tem que falar aqui também, pessoal, eu comecei a falar do gráfico ali no início, né? Porque o gráfico não mexeu muita coisa, tá? Mas o gráfico continua naquela mesma. Se romper para baixo os 29.500, Bitcoin deve ir na região dos 28 mil. Se romper para cima a região ali dos 31.500, deve ir na região dos 33 mil, tá? Gráfico do Bitcoin não mudou muita coisa. Ethereum, pessoal, continua na mesma, tá? Tá paradinha ali, andando de lado, não tá fazendo nenhum padrão gráfico muito claro. Outra moeda, pessoal, que subiu na última semana e muita gente ficou perguntando o que estava acontecendo, é a Chainlink, tá? Só que a Chainlink, pessoal, é uma moeda aí que tá andando de lado aí há mais de um ano, galera. Mais de um ano que ela tá nessa faixa de preço, tá? Então a Chainlink, embora ela tenha subido muito nos últimos dias, ela continua dentro daquele range ali que ela já estava, né? A região entre $9 e a região ali no fundo dos
US$ 5 mais ou menos, tá? Ela não saiu dessa região. Então o que ela tá fazendo aqui é o que ela já tá fazendo há mais de um ano, né? Quando ela encontra a região ali dos US$ 5, ela sobe para a região dos 9, quando encontra a região dos 9, ela volta para a região dos 5 e assim já vem há mais de um ano, tá? Então não tá fazendo nada de novo isso aqui. Por enquanto, pelo menos não parece aí que tem algum sinal de alta espetacular na Chainlink. O volume de negociação foi alto nos últimos dias, né? Eu não sei exatamente qual a razão por trás disso, mas o que eu vejo é que por enquanto não mudou muita coisa aqui, tá? No mais, pessoal, desejo um ótimo domingo para todos vocês, um bom descanso e bons negócios. Amanhã a gente está aí de volta. Até mais, tchau.